Olá, pessoal, boa noite. Chegando aqui para mais uma live da nossa série Qual é a sua história? Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Hoje será uma live muito especial, porque eu tenho um convidado muito especial. Não posso contar ainda quem é, daqui a pouco vocês já vão saber. Deixa eu mandar um alô aqui, canal Bem Melhor já tá aqui com a gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Bom Jovem também tá. Olha, o Bom Jovem tá aqui. A Onéia Matos também. Seja bem-vinda, querida. Nós vamos hoje receber um convidado com barra extraordinário. E em homenagem a ele, hoje eu vou abrir a live de uma forma um pouco diferente. Eu venho, dou os nossos boa noites, a gente espera a galera chegar, que o pessoal vai avisando que tá vindo. E hoje eu vou também fazer uma homenagem antes de ele entrar aqui. Olha, minha querida Marisa Zanoni. A Marisa que foi a convidada do último episódio do Qual é a Sua História, que deu aí muitas coisas boas, foi muito lindo. Te agradeço mais uma vez, Marisa, que foi uma quarta-feira, ó, espetacular. Para quem não acompanhou a live com a Marisa e as outras lives que foram feitas para o Qual é a Sua História, elas estão todas no meu canal do YouTube, Potira Najara. E também no meu IGTV, no meu Instagram. É só você ir lá me seguir para você não perder nadinha. A Marisa já já disse assim, com poesia. E é isso mesmo, Marisa, você conhece bem meu convidado. É o seguinte, entrou também minha querida amiga Rosane, escritora, que é escritora e contadora de histórias. A Dea, bem-vinda, não dava para perder hoje, né? Estamos aí. A Miriam Almeida, Miriam querida, que também é poeta, acabou de chegar. Deixa eu dar um golinho aqui na minha aguinha para dar uma hidratada. E já vou começar fazendo um convite. Começou ontem em Balneário Camboriú o FECONTE, o quarto FECONTE BC, que é o Festival dos Contadores de Histórias de Balneário Camboriú. Hoje nós já tivemos a apresentação de manhã e à tarde. Eu fiz uma participação introduzindo os contadores de histórias, fazendo a apresentação deles. Tá tudo lá no canal do YouTube da Cia Ler e Viver. Tá sendo muito legal. Agora mesmo está acontecendo uma formação em contação de histórias. E amanhã às 19 horas eu vou dar a formação Estratégias e Técnicas para Contar Histórias. Então o FECONTE está cheio de atividades, vai até o dia 12. E se você for lá no canal da Cia Ler e Viver, você vai acompanhar todas as apresentações de contação de histórias, menos as formações que foi para pessoas que se inscreveram antecipadamente. Eram 100 vagas, tivemos mais do que isso, algumas pessoas não conseguiram participar, mas em breve teremos mais, né? Então acompanhe também a programação do FECONTE BC, tá bom? E agora eu vou começar com a homenagem ao meu convidado de hoje. O meu convidado é um poeta. É um poeta que já nasceu com o coração de poeta. Ele é sensível, romântico, doce, e se a poesia pedir, ele também pode ser um pouco amargo, um pouco azedo, assim como a poesia diz para ele que ele tem que ser. Em homenagem a você, meu amigo, eu vou começar com uma poesia de uma poeta, de uma poetisa, né? Outros Jeitos de Usar a Boca, de Rupi Kaur. Então, eu começo introduzindo essa live, dizendo para vocês. Preciso de alguém que conheça a dificuldade tão bem quanto eu. Alguém disposto a colocar minhas pernas no colo nos dias em que é muito difícil ficar de pé. O tipo de pessoa que ofereça exatamente o que eu preciso, antes que eu saiba que preciso. O tipo de amante que me ouça, mesmo quando eu não falo. Esse é o tipo de compreensão que eu exijo. O tipo de amante que eu preciso. Aqui está, fica já essa dica da poetisa indiana Rupi Kaur, um livro maravilhoso.
e fica assim essa abertura em homenagem ao meu amigo poeta, que já tá aqui comigo na live também. Olha, vou dar mais uns alôs, a Nara entrou, minha irmã querida, muito obrigada por estar aqui, o Lucélio Modesto, Hanna Ivana também tá aqui, Mariana Dalvesco, está mudo só para mim? A Mariana perguntou. Me respondam, gente, tá mudo para vocês? Senão eu faço alguma coisa aqui. Eduardo Iba também tá aqui. Eduardo, seja bem-vindo. Vocês estão ouvindo? Acompanharam o poema aqui em homenagem ao meu convidado? Eu espero que sim. A Dea tá dizendo para a Mari que ela está com áudio. Então eu espero que vocês estejam com áudio. Quem puder responder, eu agradeço. Porque agora chegou o momento em que eu vou trazer o meu convidado dessa noite para a live. E quando eu trouxer, é que eu vou apresentá-lo. Tá bom? Marisa também disse que está ouvindo, a Onéia está ouvindo. Mari, pode ser alguma coisinha aí no seu celular. Tá bom? Vamos lá então. Tcharararã. Tcharararã. Cadê ele? Ele tá aqui, ele tá aqui. E ele disse, tá lindo, Feconte. Tá lindo, né, meu amigo? Vou te chamar. Aqui estamos nós. Aí. Cadê ele? Olá. Já estou por aí. Eu estou te vendo. Eu estou aqui recebendo essa noite ele que é um poeta, que é meu amigo, que é escritor, que ele é um mago das palavras e ele é Uau. também um herói. As emoções e com a sua poesia, ele também salva vidas de verdade. Mas eu prefiro que ele conte melhor para vocês. Essa noite, o Conhece História está recebendo Hang Ferreiro! Uau. Que apresentação! Estou sem graça aqui, Potira, com as pernas em bambas. Potira, posso pedir um favorzinho antes de começarmos? É que não está aparecendo a minha imagem aqui. E eu sei por quê. Então, eu posso sair e voltar de novo para que eu possa me ver na tela? Claro. Pode ser? Rapidinho, então. Já te peço para entrar de novo. Tá. Vamos lá. Isso aí. O Hang saiu, já vai voltar. Fiquem por aí. E a tecnologia é assim, né? A internet, os aparelhos eletrônicos. Às vezes a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Só me digam aí, duas pessoas disseram que não estavam ouvindo. Eu acho que foi a Mariana Dalvesco e a Miriam Almeida. Se vocês já voltaram a ouvir a live, por favor, me respondam. Vamos lá. A Melise, minha amiga querida, está aqui. Minha amiga atriz, faz teatro aqui em Balneário Camboriú. Comidinhas da Maria, minha querida, seja bem-vinda. A mãe da Bárbara, tomara que a Bárbara também esteja chegando aí para estar com a gente. O o Erlang também está aqui, deu um tchauzinho. A Beta, tudo bem, Beta? Bem-vinda. Vamos lá. Ó, a Melise diz que está ouvindo, a Miriam está ouvindo, então eu acho que está tudo bem. Mari Dalvesco, me dá um alôzinho se você já está ouvindo, tá? Vou trazer o Hang de volta. E ele está aqui. Tcharam! E... tô te esperando. Ainda não apareci, mas tudo bem. Não oi, apareceu? Você curioso. não está se vendo? Não estou me vendo, mas tudo bem, né? Tá todo mundo me vendo, será? Vamos ver, a gente está aqui para interagir. Então já deixa eu abrir essa fala para explicar para o pessoal. O Qual é a Sua História vai fazer essa pergunta para o Hang e a partir dessa pergunta nós dois vamos conversar. Mas vocês também estão aqui com a gente. Se vocês quiserem perguntar, responder, se pronunciar, fiquem à vontade que eu vou lendo os recadinhos aqui também, tá? E eu vou começar pedindo para vocês nos dizerem se vocês estão vendo o Hang. Ó, a Ded está te vendo em dobro. Ela deve estar bem pertinho de você. Que maravilha! Bem,
Ela tá com uma tacinha de vinho, né, Potira, ao lado dela. Espero que não seja um efeito alcoólico. Eu tô, ó, Hang, eu também queria uma tacinha, mas eu venho de água para dar conta de ficar até o final. Potira, é Olha, maior deixa eu fazer uma barato. observação. Ah, Olha sim. só, acabou de entrar o Humberto Pequeninos, que é um artista visual e que Puxa. faz ilustração de livros. A ilustração da caneca que eu estou usando hoje é dele. Olha Ah, só, ele é olha, lá de que legal. Candeia. Essa caneca Sim. eu comprei quando eu fui no lançamento do livro, deixa eu ler aqui, A Bruxa do Cabelo Branco. E tá aqui o ilustrador Humberto Soares. E ele acabou de entrar na live. Olha aí. Ah, que legal, que legal. O Humberto é um artista muito sensível, né? Extraordinário. Estar ao lado dele realmente é sempre muito interessante, né? Ele tem uma aura muito legal. É uma pena, né, que esses dias aí, né, esses tempos de pandemia façam com que a gente não esteja junto dos nossos com aquela vontade que a gente precisa, não é? E aí a gente não tem se visto. Então, puxa, e essa energia desses grandes artistas como Humberto, pequeninos, grande artista, né? Faz com que a gente fique ainda mais, aumente ainda mais essa saudade, né? E tem gente tão legal aí junto da gente também. Eu agradeço as mensagens tão carinhosas, tão generosas, né? O teu público também é uma lindeza, né, Potira? Gratidão por esse convite tão bonito, viu? Sim, e dizer para o pessoal que está nos acompanhando que essa live, ou melhor, a participação do Hang num episódio do Qual é a Sua História, já era para ter acontecido o ano passado, quando eu fazia ainda presencial. Aí eu trouxe o formato de lives para o Qual é a Sua História, eu chamei o Hang, nós tivemos alguns imprevistos, não conseguimos fazer. Então essa live ela é muito esperada, por mim pelo menos, hein, Uau! Hang? É muito esperada. Por mim também. Para mim, a live é a lenda, né? Não, não, Ah, teve uma live muito badalada, que foi a do Caetano Veloso, mas a nossa também, né? Porque essa espera criou ainda mais ansiedade. Espero que o Caetano. Bem, ele entrou em contato comigo hoje e disse que daqui a pouco ele entra na live. eu não duvido, porque tá cheio de artistas aqui de Achei. todas as Paulo áreas, Costa, então daqui a pouco hello. Caetano entra aí. Ai, querido. Então, eu vou começar, quer dizer, nós já começamos, mas eu vou fazer a pergunta oficial desta Opa! série. E vamos lá, então, estão todos preparados? Eu vou perguntar, Hang Ferreiro, qual é a sua história? Uou! Bem, eu tenho são muitas as histórias, não é, Potira? E quando perguntado assim, né, de bate pronto, cria um certo alvoroço interior, né? Por conta das possibilidades de colocar tudo numa só situação, assim, todas as histórias. Mas eu tenho uma história que particularmente me intriga bastante, porque ela me faz umas provocações. É uma das histórias que eu lembro com riqueza de detalhes, como se estivesse vivenciando ela diuturnamente ainda, né? E aconteceu lá nos idos da minha primeira infância. Eu devia ter uns 3, 4 anos, não mais que isso. Eu morava em Criciúma, e num bairro chamado Boa Vista, ou Bela Vista, talvez, mas eu acredito que seja Boa Vista. Né? Eu não recordo bem, eu era muito pequeno e morei pouco tempo em Criciúma. Mas eu creio que seja Boa Vista o nome do bairro. E nós morávamos, eu e minha família morávamos junto com os meus pais, morávamos numa colinazinha, assim, né? Ao pé de um morro, né? Colina, como diz o poeta. Como prefere chamar o poeta. Ele é tão poeta que ele não diz no pé do morro, ele diz morava na subida da colina.
E lá na subida da colina, eu, muito pequeno, tinha uma dessas bicicletas, esses triciclos, né, de metal. E, e era um final de semana, eu acredito que seja um domingo, e estava lá embaixo, né, no início da rua, no início né, ali junto da colina, tinha um campo de futebol. E era um torneio, estava muito movimentado, jogadores, vários times ali aguardando a sua entrada, né? E tal. E eu brincando de bicicleta lá em cima, olhando de cima do camarote, né? O jogo, eu me aproximei bem do precipíciozinho ali, quando eu me distraí, criança, e caí com a bicicleta e tudo, e fui caindo. E a vegetação amorteceu a minha queda. E acabou o jogo. Os times todos vieram na minha direção, os caras todos, as mulheres, as meninas, me socorrer. Mas eu estava bem, eu fiquei extasiado, feliz da vida por receber aquela atenção toda. E aí, lógico, meus pais desceram a colina e foram lá me buscar. Sem nenhum arranhão, um machucadinho ou outro muito leve, assim e tal. Bem, o que me intriga nessa história é uma questão neurolinguística, neurocientífica, digamos assim. Porque essa história, para mim, é muito evidente, muito forte na memória, mas eu, mais recentemente, há cerca de 5 anos aproximadamente, me ocorreu o fato de essa história ser verdadeira ou não. Porque, segundo essa mesma neurociência, existem fatos que a gente se agarra, seja lá por quais sejam as razões, e elas podem não ter acontecido assim, ou sequer ter acontecido. Eu não tenho certeza se essa história que eu estou compartilhando com vocês, contigo, Potira, e com o nosso público, é de fato verdadeira ou não. Mas ela é tão evidente, tão categórica, tão emblemática, cheia de simbolismos para mim, desde sempre, que eu prefiro acreditar que seja verdade, mas não estou convencido disso, porque eu tinha 3, 4 anos e não sei como isso é tão forte para mim, se eu teria, de fato, memória para saber disso com tantos detalhes. Essa é a minha história, ou seja, desde então eu já tenho voado, né? Não me canso Que disso, coisa linda! de me E é legal arriscar a você, vida. bonito você dizer que há pouco tempo você começa a pensar se aconteceu ou não, porque até vou falar isso, e para quem está ouvindo, se vocês puderem também colocar aí o que vocês acham, tem muitas histórias que, por exemplo, que você vai lembrar da infância, que uma reunião de família, realmente não me lembro. E tem essas histórias que você realmente não sabe se a tua memória registrou o que você viveu ou se ela registrou o que você ouviu. E Isso. aí, a grande importância das histórias, da poesia, das palavras, daquilo que a gente vai semeando nas pessoas, né? E agora, gente, será que aconteceu isso com o Hang? Será que não aconteceu? Se ele não sabe responder, Então, isso realmente é muito intrigante, né? O Humberto agora acabou de compartilhar, por exemplo, que ele também tem histórias assim, né, de infância, que ele não tem certeza se aconteceu de verdade. Eu lembro, por exemplo, de uma amiga que é enfermeira e ela tem pais médicos. E ela comentou certa vez, isso ela já na fase adulta, ali nos idos dos 30 anos dela, né? Ela comentou que estava numa dessas festas de fim de ano, um Natal, enfim, uma coisa assim, né, um jantar ou almoço, assim, e estavam a família inteira reunida, amigos e agregados, né, junto da mesa, todos ali comendo e tal, e em determinado momento, eles discutindo alguns causos de família,
ela comentou que quando ela era criança, ela comentou junto dos pais e para os amigos todos que estavam ali. Ela comentou à mesa que quando ela era criança, ela pegou piolho. E ela pegou piolho do pai que é, né, pediatra e que pegou de alguma criança em atendimento e trouxe piolho para casa e ela pegou piolho. E todo mundo riu, à exceção do pai e da mãe, que olharam para ela e disseram: filha, isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. De onde você tirou essa história? Ela descobriu aos 30 anos aproximadamente que aquela história nunca tinha acontecido, mas ela carregava como se fosse uma verdade, olha. Uau! Vou aproveitar essa tua fala e vou ler os recadinhos a respeito disso. A Opa. Marisa disse para nós: esse é o papel fantástico das histórias. O que é verdade? O que é irreal? O Humberto disse: no fundo, aconteceu dentro de nós. Ah, né, Isso. Humberto? Que lindo, que lindo. É, enfim, eu fico imaginando, para mim aconteceu, tá? Porque esse rangue, você está dizendo que aconteceu? Aconteceu. Você É. estava no pé da colina com a tua bicicletinha, você saltou o precipício e, ao passo que recebeu toda aquela atenção e você de alguma forma já sabia que era um artista, a dor se foi e você provavelmente já começou a declamar um poema. Eu acho que foi Possivelmente. assim que aconteceu. E como é que esse hangzinho, que já inventava ou vivia essas histórias e agora traz elas na memória, como é que ele se torna poeta? Quando é que você se descobre? Quando é que você percebe a tua paixão pelos livros, pela literatura, pelo desejo também de provocar oratória? Sim. Porque mesmo, eu não sei qual vai ser a tua resposta, né? Porque a gente, aqui no Conhece a História, a gente não conversa nada antes, a gente, né, só combina o horário e vem para cá. Então, eu não sei qual vai ser a tua resposta, mas a minha curiosidade foi na infância, foi na adolescência, foi na fase adulta, porque essas coisas elas podem despertar e a gente não espera quando, né? Não necessariamente Claro. vem da infância. Mas enfim, minha introdução foi super longa, passo para você. Obrigado, Potira. A pergunta é sempre muito oportuna. Ela é uma pergunta muito potente, né? Porque a gente pode estimular outras pessoas também, né? Eu acredito muito nessa. Quando a gente responde, também tem uma energia que a gente quer passar, né? E então, puxa, agradeço demais a oportunidade de compartilhar, né? Esse caos e essa outra história. Veja, quando eu era criança, assim, ali, né, quando aprendi a ler e tudo mais, eu era uma criança muito inquieta, né? Tive uma infância um tantinho nada ortodoxa, assim, né? Bem, infâncias nada ortodoxas já são comuns ao brasileiro médio, assim, né? Especialmente nós que, né? Bem, eu sou de 72, então, né? Todos éramos muito pobres de todo jeito, assim, e a gente se agarrava a outras possibilidades. Talvez o lúdico fosse muito libertador, né? Muito interessante para a gente. E a gente tinha essa relação lúdica com o todo, né? Eu tinha muito, exageradamente, né? Então, Mas é interessante, porque já nas séries iniciais, eu tinha muita dificuldade, eu aprendia as coisas com muita facilidade, mas eu não me sentia que faltava muita coisa, né? Não estava na completude, assim, né? Estudar só não me bastava. E aí eu recorria a outras tentativas, assim, né, de preencher os hiatos, olha. E então eu desenhava muito, muito, muito e escrevia bastante. E até que eu descobri um cantinho que me completava, que era uma praça. Eu sou de Laguna, né, do sul do estado, que é uma cidade linda de morrer, assim, né, e de viver.
é a segunda cidade mais antiga do estado, então tem aqueles prédios quinhentistas, aquelas fachadas antiquíssimas e bonitas, né, de filme, assim, e eu me sentava na principal praça da cidade para desenhar essas casas, esses casarios antigos. Isso com 9 anos de idade. E depois de cada desenho, eu fazia algumas frasezinhas para completar, porque só o desenho também não bastava. E aí, alguma professora em algum momento viu esses meus desenhos, porque eu carregava exibido pra caramba, carregava na minha mochila e mostrava para os amigos, né? Até que uma professora viu isso e ficou impressionada com esses escritos e disse que já era poesia. Naturalmente que muito, muito infante, claro, mas ela disse que já havia ali traços poéticos. Então eu fiquei, desde então, muito apegado à literatura. E graças aos deuses todos, nós somos de uma época em que, de certa maneira, as tecnologias a gente não tinha muito acesso, ou seja, o tempo era uma caneta, né, esferográfica, era uma tecnologia incrível. Um apontador era muito tecnológico, porque a gente não acessava. Uma borracha, né, para apagar era tecnologia, né, porque a gente apagava com o dedo, assim, lambia, né, e apagava. Borracha. Né? Então, eu me lembro que aquela borracha de duas cores, lembra, Potira? Azul e rosa. Um lado apagava lápis e o outro caneta. Não apagava a caneta de jeito nenhum, né? Então, isso era muito tecnológico, né? Então, a gente tinha acesso aos gibis, às séries, né, de livros para infância, pequenininhos, né? Uma que eu me lembro, assim, muito é a Vagalume, né? Algumas foram gravados e viraram séries na TV e tudo. Então, isso me despertou uma loucura, assim, dentro de mim, né? Fazendo com que eu me agarrasse à leitura de maneira muito vívida. Eu li tudo que se pode imaginar, todos os gibis, eu tinha coleção, gibis de super-heróis, da Turma da Mônica, Walt Disney, e aí eu comecei para os livros, e nunca parei, eu tinha muita coisa, e aí eu comecei a criar meus próprios personagens, minhas próprias histórias, e tudo. Cheguei a ter gibis mesmo meus, com os meus personagens, as minhas histórias. Depois disso, isso sumiu, né? E eu fiquei tão triste pelo sumiço dessas, que eu não consegui escrever mais. Eu achava que não era justo com aqueles meus personagens criar outras coisas. Olha isso, né? E não desenhei mais e não escrevi minhas histórias, mas continuei levando elas poeticamente, né? Para o poeta que habitava e habita até hoje, aquele menino de 8, 9 anos, né? Que é em mim. Olha só, para mim uma grande novidade, não sabia dos teus desenhos, dos teus quadrinhos, e que lindo, né? Que importante isso, hoje saber que você é referência, que vários artistas que estão aqui acompanhando essa live aqui também são referências, e veja que as referências de leitura que você tinha eram os quadrinhos, e foi aonde você pôde se embasar para começar também a sua criação. Não necessariamente que você viesse a se tornar um autor ilustrador de quadrinhos, mas foi a base que foi te trazendo para se descobrir. Que legal isso, que pena que você não tem mais esses guardados. Seriam bem importantes para hoje, né? Imagina se a gente pudesse mostrar. Deixa eu ler mais uns recadinhos, que tem recadinho bem bonito para você. Então, deixa eu achar, porque vai passando, eu vou tentando acompanhar. O Paulo Mota, que está aqui com a gente, disse: a poesia, assim como a beleza, vem de dentro. Olha que lindo. Oi, Helena. Helena Chiarello está aqui. A Andréia Rio de Floripa está aqui também. Tempo bom, tudo muito orgânico, diz ela. A Oneida disse: o poeta, quando nasce, não chora, declama. Esse é o Hang. Bonito. Para você. A Jaina, advogada, tudo bem, Jaina? Ela disse: 2 lindos, Potira e Hang. Obrigada, querida. A Helena está dizendo: tem um banco na Laguna com o nome do Hang.
É verdade. A Déia tá dizendo, o Pote, ele ainda desenha muito bem, só é tímido para isso. Déia, eu quero ver, se não tô sabendo, faz ele publicar para a gente acompanhar. Quem tá aqui também, minha amiga Adriana Cunha, que também participou do Conhece História. Ela é lá de Floripa, a Andréia Rio também, que é de Floripa, tá aqui. Oh. E a Adri disse o seguinte, a Adri disse assim, ó, ele deve ter tido um quichute, sem perneira. Porque ela trouxe no dia da live dela, da infância Oh, dela no Grazi. Paraná, que ela usava um quichute e que era para os meninos. E ela usava um quichute com uma polaina de lã que a avó dela fez. E você tinha um Uau! quichute e uma polaina? Bem, eu fiquei imaginando, né? Quando ela comentou do Quixote e a Polaina, deve ter ficar super legal, né? Hoje seria incrível, né? Veja, nós tivemos conga, claro, conga, Quixote e bamba. Bamba já era um tênis moderno, bonito. Eu tive bamba já mais velho, né? Já na adolescência. E eu até lembro que há cerca de 10 anos atrás, aí, aproximadamente, não sei precisar, mas eu lembro que tentaram aí reestilizar o Bamba, o Conga também, né? Foi sucesso, inclusive, na Europa e tudo, mais recentemente. Mas, e tem umas versões bem próximas aí do Conga, né? Mas eu tive que chute, sim, claro. E a gente, a coisa bem interessante sobre esses tênis e sobre essa época é que nós trocar o cadarço não durava muito, né? A qualidade do tecido não era muito bom, e de tanto que a gente batia o mesmo calçado, evidentemente, então eles Sim. estragavam, e a gente ia no mercado público comprar o cadarço do quichute, do tênis, do conga, né? Nós trocávamos os cadarços, comprávamos só os cadarços, né? E, assim, a exemplo da sandália também, que a gente trocava as tiras, né? Que barato, Ah, que barato. é verdade, né? Eu ia dizer aqui que agora eu acho que as Melissas, as Havaianas e o All Star tomaram o mercado. Nossa, Se um deles não fizer a Bamba ou a Conga ou o que chute, não vai vingar. Deixa eu mandar um beijinho aqui, que passou aqui. Índia Alves está aqui, oh, que Tainá legal. Braga, Vieira Luciana. Ah, Lu! Tudo bem? Em breve a Lu vai estar aqui, a Luciene vai estar aqui também no Qual é a Sua História. Heloísa Abraão está aqui participando Sim. e comentando e acompanhando tudo. Olha, para A você Grazi relembrar comentou aí, da pasta da Positivo, você viu? A Grazi como? comentou a pasta da Positivo. A Grazi comentou, verdade, todo mundo tinha. Pasta da Ah, Positivo. Tinha um, gente, tinha um, se eu disser que é da pasta da Positivo, eu não estou sabendo. É, era uma pasta, ela era assim, num courino, sabe? Era uma pastinha retangular, assim, em aham, courino, com um zíper, né? Ela tinha uma bolsa do lado, um tanto menor, de plástico, assim, né, transparente, e ela era quase sempre azul e branca, assim, né? E ela tinha um, uma mãozinha assim verdade, mesmo, né, de curtir, é a um marca do positivo, assim, Positivo, positivo. É, é a marca do Positivo e as cores do Positivo. Olha só que lembrança, essa eu não ia é. saber, gente. A Oneida disse, eu trabalhei em uma casa durante um mês para comprar um bamba vermelho. Veja. Que legal essas histórias. E, meu querido poeta, eu prometi na divulgação da nossa live e na abertura dessa live que você ia contar para nós que você é um herói que salva vidas. Eu contei para Ah, todo mundo, agora você vai precisar explicar e também dizer como é que o poeta entra nesse lugar também de salvar vidas, não só com as palavras, mas na prática, né? ah, puxa, obrigado, Potira, por isso também. Veja, eu trabalho na saúde há quase 20, eu não tenho certeza se é 20, entre 27 e 29 anos já, né? Há mais de quase 3 décadas, né, que eu trabalho na saúde.
Eu comecei no tempo em que a gente chegava lá no hospital e como chegava numa padaria, como chegava numa oficina mecânica, numa loja e perguntava, tem emprego aí? E aí, né, a gente trabalhava. Eu trabalhei numa oficina, me lembro, perguntando, né, tem emprego? Olha, não tem nada que você possa fazer, você tem experiência em alguma coisa? Não, mas eu posso ficar varrendo, limpando aí para vocês, né? E aí você ia aprendendo e ia fazendo as coisinhas. E na saúde também não foi diferente. E depois eu fui me capacitando, evidentemente. Mas eu trabalho há todo esse tempo e digamos que eu já tentei sair da área, mas não consegui, porque sempre tem um chamado assim, muito forte, né? Quem trabalha na área da saúde tem uma grande oportunidade, né, de trabalhar com com o maior bem das pessoas, né, que é a vida. E eu sempre trabalhei também com urgência e emergência. E então você está muito próximo de uma situação muito crítica da vulnerabilidade das pessoas, né? A pessoa que está doente em uma situação crítica de urgência ou de emergência, ela está sempre entre um fio, né, da navalha da vida ali, e é o momento em que você pode realmente ajudar, assim, de maneira mais interessante, né? Então, e ao mesmo tempo, a área da saúde é uma área que alimenta, né? É um prato cheio para a gente se aproximar das humanidades, da potência que é esse negócio humano. Curiosamente, existe um embate, assim, porque eu preciso confessar, né, que eu tenho me preocupado bastante com as questões humanas, com os dias que a gente tem vivido, muito difíceis no mundo claro, por ser a nossa realidade no Brasil, assim, né? Eu acho que as tecnologias e que tem sido tamanha, a gente tem sido absorvido por isso de maneira tão absurda que nos tem nos afastados dessas condições humanas, dessas necessidades humanas. E tem jogado a gente para as desnecessidades. A gente tem se desvinculado do pertencimento, né? E aí, lá, na minha área de trabalho, de atuação, eu posso, de certa maneira, não só ajudar as pessoas naquilo que está fazendo com que elas sofram, como também aproximá-las delas mesmas, né? E aí eu uso a minha poesia, ou o meu jeito poético de atuar, como uma ferramenta extraordinária de devolver-lhes essa percepção, digamos assim. Talvez seja por Eu isso vou te que... confessar um pouquinho, porque eu Tá. queria justamente te perguntar se você consegue trazer essa tua poesia, esse teu jeito de ser, neste atendimento que é do socorro, né, que é da urgência, e que você é tão fluido, e se você realmente consegue, na prática, abranger essa vida, essa pessoa como um todo. Lembrando do filme, né, Pat Adams, que ele insiste em perguntar como é que é o nome dele. Não, ele é o número, sei lá, 89. Não, mas eu queria saber o nome dele. Não, ele é o paciente 89. Aí ele, pela terceira vez, ele, estagiário de medicina, pergunta para o professor, mas eu queria saber o nome dele. O professor tira ele da sala. E eu imagino que seja esse teu lugar, te conhecendo um pouco, onde você se interessa, qual é o teu nome, você é o amor de quem, para quem você está fazendo Sim, falta agora, quem chora a tua dor, né? Enfim, te sim. devolvo, eu só queria fazer Ah, essa fala. então, Potira, muito bem colocado, né? Veja, eu, eu lá preciso, né, como profissional de saúde, respeitando instituição, respeitando questões técnicas, evidentemente,
É, é, eu preciso colocar à disposição todo um conhecimento técnico, evidentemente. Ao passo que essa sensibilidade que nos faz comungar, né, da arte me aproxime também de outras esferas. E aí é bastante complicado, veja, lidar com isso, porque eu entendo, fica sempre ali aquele Hang lá dos 8, 9 anos de idade, aquele garoto, fica sempre dizendo que não é só de doença física, não foi só isso que aquela pessoa foi procurar quando foi para lá, né? Não foi só isso. Então eu preciso ter alguns cuidados, eu preciso criar vínculo com esse paciente, porque não é só de injetáveis, de, né, de comprimidos, de soro, de equipo, de leito, de uma UPA que esse paciente está precisando. Ele precisa de outro tipo de tratamento também, como um coadjuvante. E às vezes esse recurso é o grande protagonista, assim, né, no todo. É primordial, né? Quando eu trabalhava com pediatria, por exemplo, eu tinha uma cabeleira gigantesca. Eu tinha um cabelo muito grande. Eu acho que tu vai lembrar, né, Potira? Desde os tempos do dedo de prosa. Lembra disso? Era bem lindo, aquele cabelo aqui, ó. Uhum. E eu trabalhava na pediatria quando eu tinha aquela cabeleira. E aí, as crianças, quando vinham para dentro do hospital que eu trabalhava, sendo trazida pela mãe, pelo pai, assim, eles entravam chorando, muito tristes, porque eles acreditavam que iam tomar pique, né? E aí, e eles entravam desesperados, sofrendo mais, né? E, meu Deus, vão me picar, vão me costurar, vão me dar injeção, oh Deus, que horror, me tirem daqui, né? As crianças ficavam nesse desespero. E quando elas me viam com aquela cabeleira, elas, tinham um encantamento. Por isso que eu trabalhava na pediatria. Por isso que os pediatras me amavam, né? Eles chegavam, era um negócio, assim. E aí eu conseguia fazer o procedimento que precisava, prescrito lá pelos doutores, pelas doutoras, sempre de maneira muito efetiva e quase indolor, porque eles ficavam deslumbrados. Criança tem esse olhar, né, para as coisas assim, com deslumbramento, que a gente vai perdendo à medida que vai crescendo. Que pena, né? Eu sou uma criança. Eu ia chegar lá e falar assim, eu também! não podemos perder a nossa criança, gente. Nossa Aqui em criança tem que casa estar somos viva. 2 crianças. A gente tem que continuar a ter o dom de nos impressionar, né? Com as pequenas coisas, com os detalhes, né? Imagina Isso. se eu chegasse lá e te encontrasse e te ouvisse e fosse atendida por você. Já fico imaginando. Já sei, quando eu precisar, eu vou ligar direto para você. Onde é que está a sua ambulância? Ó. Ô, Hang, eu vou ler um recadinho que o pessoal está mandando sobre o teu atendimento, sobre a humanização, que a gente já está ouvindo de você, que você é capaz de fazer na área da saúde, para você ouvir aí os recadinhos, tá? Olha que lindo, a Rita Japias, desculpa, Rita, eu não consigo ler, porque o sobrenome é querido. Ela disse o seguinte: só vendo a delicadeza do Hang no trato com o paciente. Olha só, a Andréa disse: você humaniza a vida com a sua missão. Ah, pera, alguém disse assim, ó, na esperança de ouvir o Hang declamar. Ele vai declamar, Luana, fica aí que é daqui a pouquinho. A Dea, há de se tratar a alma também. Justamente, Dea. A Helena, verdade, que lindo isso, Hang. A Beta disse: a saúde necessita de humanidade, faz parte do remédio. Falou tudo, o remédio e a medicação. Falou a Catilene.
E a Déia disse, por isso a poesia habita tão bonito nele, apesar da dor, ao amor sempre. Mas, Déia, que bênção você poder ouvi-lo assim todo dia, porque a gente ouvindo já dá aquela leveza na alma, né? Déia, apareça também aí, meu amor. Se você tá aí, venha com a gente. A Marisa disse, saúde em um conceito integral, amplo e holístico. A Luana disse, nunca cresci. Voltando a gente não perder a nossa criança, né? A Heloísa Abraão disse que sorte encontrar o profissional e muito mais o homem gentil, humano, nota 1000. Hang, as pessoas que gostavam de você agora estão apaixonadas, tá? Opa! Eu já era apaixonada, Déia, não se preocupe que eu já sou apaixonada há muitos anos, né? Desde o nosso primeiro, como é que eu vou dizer? O que era aquilo? Era um sarau? Era uma feira Sim, literária em dedo de prosa. Itapema. Ah, isso, não, 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 antes, lá em Itapema. Primeira feira do praia, livro. na Verdade. praia. O Nossa, que saudade. Anderson, a Isso, Helena estavam isso. lá, conheci É, muita gente linda, te conheci lá. E é. deixa eu te pedir, Hang, você trouxe um livro para indicar para a gente? A gente vai fazer assim, a gente vai indicar o livro e a gente vai para a poesia que você trouxe para nós. Eu também trouxe um livro para indicar, vou deixar você indicar primeiro. Você pode só mostrar, dizer qual é o nome, qual é o autor, e também eu vou indicar o meu. Mostra aí o que você trouxe. Ai, da Lulu! O livro da Lulu, O livro da querida! Lulu. Aventuras de Dodó e sua turma. Que coisa linda! Tomara que ela esteja assistindo. A Cris falou que Sim, ela ia assistir. olha, tem o nosso Que nome, inclusive tem os nossos nomes aqui atrás, né? Ó, verdade! pra ver aqui, Potira, né? E aqui Verdade. tem também Hang, ó, Ai, que legal! né? Ai, que Livro legal! lindo de todo. Eu posso falar um pouquinho do livro? Olha, só se for muito rápido, porque a É, né? gente. É O verdade. Insta ele derruba a nossa live, né? Mas assim, Gente, se pode falar, Hang. é, é. Gente, conheçam A esse Lulu tá livro, esta aqui! escritora. A Ah, tá aí? Luísa tá aqui, ó, Ah, Lupe. tá ali a Lu, ó, a Lu. Ó, a Lupe underline me ali, ó, que tá ali com a gente, é a autora desse livro lindaço, publicado quando ela tinha 8 anos de idade, todo escrito, desenhado por ela. É um livro maravilhoso que em outro momento a gente fala um tanto mais, mas merece toda a nossa consideração dessa escritora Sim, mirim absurda que é a Luísa sim. Rodrigues, tá? A Luísa é filha da Cristiane. Eu e a Cristiane éramos irmãs desde a adolescência na escola, nós crescemos juntas. E também a Cristina, irmã dela, até hoje a gente fala que a gente é trigêmeas, porque eu passava as férias na casa delas, minha mãe deixava eu passar meses com elas de férias, e nós sempre tivemos uma relação de muito amor e de irmandade. A Luísa, para mim, é uma sobrinha. A minha alegria quando a Cris falou do projeto e todos nós nos engajamos, né? Você, o Anderson, a Helena, a Séries, a gente fez uma campanha. Esses nomezinhos que estão atrás foram de todas as pessoas que contribuíram com o valor financeiro para que se concretizasse o livro da Luísa. E a Luísa é um talento, ela desenha e escreve. Olha, assim como você contou da tua infância, é a nossa Lulu também, né? Luísa, tia É está verdade. muito feliz que você está acompanhando aqui e mais feliz ainda de o Hang ter trazido o livro. Hang, Eu então sabia que quer dizer gostaria. que a tua autora está aqui na live. E o autor que eu Que vou indicar privilégio. também está. Olha só. Uou! Arrepiei. Eu estou indicando o livro Código 1, Crônicas de Plantão, de Hang Ferreiro. Obrigado. Que coisa Eita. legal! Hang, indica o teu livro, indico você. As tuas redes são quais? É Hang Ferreiro no Rani Instagram? Ferreira.
É Hang Ferreiro, no Instagram, né? Hang Ferreiro. Também no site hangferreiro.com.br. No Facebook também é Hang Ferreiro. É só colocar Hang Ferreiro em todas as redes aí. Tô por lá. Perfeito. E tem também o Sarau na Câmara, que é Isso, um canal do YouTube, né? isso. Que é do Eu Hang. também, eu tenho O Juan isso, também faz parte. isso. Sarau E na eu câmera. tenho um vídeo lá. Tão É, feliz com aquele vídeo. é verdade. Maravilhoso, Eu né? tenho uma, Com Pedra Mulher. eu tenho uma participação. Deixa eu ler um recadinho aqui. Estevam disse o seguinte: Potira Najara, tenho acompanhado o seu trabalho. Parabéns. Obrigada, Ô, Estevam. Um beijo, Estevam. querido. Legal, né? Estevam é um Como querido, é diz. de Minas Gerais, ele, Potira. Ele é um Ah, eu poeta não de conheço Minas. assim É, pessoalmente, pelo menos não, né? Que sei. legal, bem-vindo, tá? Que bom que você tenha acompanhado. Agora a gente vai fazer o seguinte: nós Estevam. temos 5 minutos e eu vou jogar essa live para o nosso poeta, porque ele vai declamar. Ele é um grande autor, ele é um grande declamador, é um grande poeta e a gente precisa ouvi-lo para aquecer mais ainda o nosso coração. Fiquem com a gente, eu vou desativar os comentários e eu vou pedir para vocês fazer fotinhos para a gente poder ter essas fotos. Daí vocês colocam no story, marca a gente, manda pra gente no Por favor, direct e se por favor. inscreve lá no meu canal também para acompanhar os outros Qual é a Sua História e também no meu Instagram, que essa live vai ficar ali no IGTV e no meu canal Potira Najara. Hang, é com você, você declama, você encerra. Deixa eu te falar, te amo muito, tá, meu amigo? Tô muito feliz que você tá aqui, tá? Obrigado. Igualmente, igualmente, igualmente. Eu vou então, Manda. Potira, aproveitar esse espaço de tempo que temos para declamar um poema que é um tantinho maior, mas que foi escrito recentemente, e por isso eu não sei de cor, como a maioria dos meus poemas, né? Eu já gravo e tudo. E esse foi feito recentemente. É, e então ele não tem nem título. E aproveito aí, né, para quem for fazer as fotos e depois marcar a gente, para sugerir um título para esse poema, né? E Legal. ele é assim, eu vou fazer a leitura dele. É assim: Bendito seja o poema físico-químico. Assim, não me sobram injúrias dos senhores literais. Abissal ser transverso ao latifúndio solar. Bendita seja a minha sede pós-jornada. Sejam os poemas só poemas. Sou todo ouvidos. Quais sejam seus malditos autores, não me importa. Tragam-me palavrões que ricocheteiem nas bochechas iluminadas da gula. Que sejam pro espanto da noite tais palavras. Sacripantas. Oferto-lhes odes dionísicas para que eu mesmo, na vossa assídia, possa impedir os vermes de destruir seus corpos. Enquanto a minha alquimia transforme sua loucura e separe tudo, e das suas partículas possa sobrar espumas e seus poemas, vida longa e bendita aos seus poemas. Quero a minha fome aplacada por uma lambida de fonte inesperada e maldita, para que continuem sendo o que de fato ensejam e que insistam em ser: sede e fome e paixão. Que seus escritos pleiteiem a coroa para derrubar os muros e debulhar o cetro e enternecer a camponesa e devolver-lhe o filho e tirar-lhe a guerra. Bendito e eterno seja o meu rompante quixotesco por seus poemas. Que privilégio! Em primeira mão para você, para o nosso público. Que privilégio! Que coisa Obrigado. linda! Muito obrigada, Hang, pela tua Gratidão. gentileza, pela tua generosidade e pelo teu talento sagrado que derrama sobre nós nessa noite com essa poesia. Muito obrigada. Hang, um beijo para você, um beijo para Você... todas as pessoas que estão nos acompanhando. O Obrigado. Hang e eu desejamos a todos vocês muito amor,
arte e afeto. E eu pergunto, qual é a sua história? Beijo, Hang! Uou! Uou! Até mais! Até mais!